Bom dia, alunos do site Zica de Souza Brito, em especial os alunos do primeiro ano. Aqui quem fala é a professora Fernanda Menezes e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo. Então, vamos continuar o capítulo 2, lá na página 49. Então, hoje nós vamos falar sobre os intervalos, que é o tópico 4, página 49. Vocês podem estar acompanhando aí pelo livro, certo? Intervalos. Representação de subconjuntos por intervalos. Podemos representar certos subconjuntos de R, que são os conjuntos dos números reais, pela notação de intervalos, sendo A e B números reais, tal que A é menor que B. Veja algumas representações geométricas e algébricas de intervalos numéricos envolvendo A e B. Vamos iniciar aqui. Então, nós temos aqui, na primeira coluna, a representação geométrica. Na segunda coluna, nós temos a representação algébrica. E aqui na última coluna, nós temos a descrição. Então, na representação geométrica, aqui no primeiro exemplo, nós temos A e B. Observem que aqui a bolinha de A e B é uma bolinha vazia, ela não está pintada, certo? Então, nós temos X pertence aos reais, tal que A é menor que X, que é menor que B. Ou seja, o A vai ser menor que X, que vai ser menor que B. Ou eu posso representar de outra maneira. Então, essa daqui é a primeira maneira. Ou eu posso representar desse jeito aqui, ó. A, B, entre colchetes. Só que esse colchete aqui, ele está virado para o lado contrário. Por que ele está virado para o lado contrário? Porque esse colchete virado para o lado contrário, ele indica um intervalo aberto. Então, quando eu quiser indicar um intervalo aberto, eu vou colocar o colchete virado para o lado contrário. E a minha bolinha aqui vai ser vazia, não vai ser pintada. Então, isso indica que o intervalo é aberto. Segunda representação, nós temos A e B. Aí temos aqui a bolinha fechada. Então, o que isso quer dizer? X pertence aos reais, tal que X é maior ou igual a A, X é menor ou igual a B. Então, agora eu tenho a bolinha fechada, um intervalo fechado. Por quê? Porque X pode ser menor ou igual a A, ou pode ser maior ou igual a A, ou menor ou igual a B. E eu posso representar desta outra maneira. A, B, entre colchetes. Agora, vocês observem que o colchete está direitinho. Isso quer dizer que eu tenho um intervalo fechado. Então, o colchete colocado desta maneira indica um intervalo fechado. E a bolinha pintada indica um intervalo fechado. Agora, nós temos A e B. Observem que a bolinha de A está pintada e a bolinha de B está vazia. O que isso quer dizer? Então, nós temos X pertence aos reais, tal que X é maior ou igual a A, X pode ser maior ou igual a A, ou X pode ser menor do que B, X pode ser menor do que B. Posso representar dessa outra maneira, ó. A e B, observem que aqui no A eu tenho o colchete representado da maneira correta. Isso quer dizer que o intervalo de A aqui, ó, é fechado, no caso aqui fechado à esquerda, e B está com o colchete virado para o lado contrário. Isso quer dizer que à direita eu tenho um intervalo aberto. Então, aqui eu tenho um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita.
Agora eu tenho aqui o contrário, eu tenho um intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Observem aqui, x pertence aos reais, tal que x é maior do que A, ou menor ou igual a B, menor ou igual a B. Então, eu tenho aqui o colchete do lado contrário em A. Por quê? Porque eu tenho um intervalo aberto à esquerda e o colchete fechado aqui em B, porque eu tenho um intervalo fechado à direita. Agora eu tenho aqui só A e a bolinha é vazia. Então, x pertence aos reais, tal que x é maior do que A. Então, x é maior do que A. Posso representar de outra maneira. Ó, A mais infinito. Com o colchete ao contrário aqui em A e no infinito. O que é que isso quer dizer? Que eu tenho uma semi-reta aberta de origem A. Observem aqui os símbolos, ó. Esse símbolo representa o infinito. O intervalo em que aparece mais infinito quer dizer que ele é aberto à direita. E se aparecer menos infinito, quer dizer que ele é aberto à esquerda. É por isso que aqui eu tenho mais infinito, porque eu tenho um intervalo aberto à direita, certo? Aqui, ó, tenho aqui a bolinha fechada e o infinito aqui para a direita. Bolinha fechada, infinito para a direita. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A. Então, agora eu vou ter um intervalo fechado. Ou, posso representar dessa maneira. É o colchete fechado, A mais infinito. Aberto aqui no mais infinito, certo? Porque eu tenho uma semi-reta de origem A. Eu tenho uma semi-reta fechada, que aqui, ó, a bolinha está fechada. Agora aqui é o contrário, é uma bolinha vazia e está infinito para a esquerda. Então, eu tenho x pertence aos reais, tal que x é menor do que A, ou pode ser representado dessa maneira. Infinito à esquerda, que é o menos infinito, com o colchete ao contrário, e aberto para A. Então, eu tenho uma semi-reta aberta de origem A. Aqui eu tenho a única diferença dessa para essa, que agora eu tenho uma bolinha pintada. Isso quer dizer que eu tenho um intervalo fechado. X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a A, ou eu posso representar dessa maneira. Ó. Menos infinito A, quer dizer que é aberto à esquerda, e A com o colchete fechado, porque aqui é um intervalo fechado. E aqui nós temos a representação da reta dos reais, ou menos infinito e mais infinito, que é a reta real. Na representação geométrica, nós temos uma bolinha vazia e a bolinha fechada. A bolinha vazia, ela indica que aquele extremo não pertence ao intervalo. Então, a bolinha vazia aqui indica, por exemplo, que o número que está aqui em A, ele não vai pertencer ao intervalo. A bolinha cheia indica que aquele extremo pertence ao intervalo. Então, aqui na bolinha cheia, eu estou indicando que o número que está aqui pertence ao intervalo. É por isso que x é maior ou igual, porque ele pertence ao intervalo. Na representação algébrica, nós temos A e B, observem que o colchete virado ao contrário, indica que os extremos A e B não pertencem ao intervalo. A e B com o colchete fechado indica que os extremos A e B pertencem ao intervalo.
Aí temos aqui A e B. O colchete aqui à direita está do lado contrário. Então, indica que o extremo A pertence ao intervalo e o extremo B não pertence ao intervalo. Aí aqui nós temos o contrário, ó, A e B, o A aqui com o colchete para o lado contrário e o B com o colchete fechado. O que aqui se indica? Indica que o extremo A não pertence ao intervalo e o extremo B pertence ao intervalo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Exemplo A. X pertence aos reais, tal que x é maior que menos 4 e menor que 0. Ou menos 4 e 0 com o colchetezinho aberto. Representado na reta real, como é que fica? Ó, vou colocar o 4, menos 4 até o 0, com a bolinha vazia. Por quê? Porque o menos 4 e o 0 não pertencem ao intervalo. Observe aqui, ó, colchetezinho virado ao contrário. Então, isso quer dizer que o menos 4 e o 0 não pertencem. O intervalo y pertence aos reais, tal que 1/3 é menor ou igual a y, então y é maior ou igual a 1/3, que é menor que 1/2. Ou 1/3 e 1/2, aqui o colchete fechado e aqui o colchete ao contrário. Como é que eu vou representar na reta real? Vou colocar 1/3 a 1/2. A bolinha do 1/3 vai ser pintada, vai ser cheia. Por quê? Porque y é maior ou igual a 1/3. Então, isso quer dizer que 1/3 pertence ao intervalo. E aqui y é menor que 1/2. O 1/2, ele não pertence ao intervalo. É por isso que eu tenho uma bolinha vazia. Que no exemplo C, o intervalo Z pertence aos reais, tal que Z é maior que menos 3. Ou menos 3 e mais infinito, com o colchete aqui virado ao contrário. Como é que eu vou representar na reta real? Então, eu vou ter aqui menos 3 com a bolinha vazia, porque o menos 3 ele não pertence ao intervalo. E como é mais infinito, isso quer dizer que está infinito à direita, certo? Aberto à direita. Agora vamos para as operações com intervalos. Veja agora como proceder nas operações, que é a união, a interseção e a diferença com intervalos numéricos, utilizando o recurso da representação geométrica. Dados os conjuntos A igual a x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 3, ou menor que 2, e B, x pertence aos reais, tal que x é maior do que 0 e menor ou igual a 8. Para efetuar as operações, representamos cada conjunto em retas reais paralelas. Então, nós vamos representar o conjunto A na reta e o conjunto B em outra reta. E vamos efetuar as operações indicadas. A primeira operação aqui é a união de B. Então, nós vamos fazer a união de B, ou seja, a união dos elementos A com os elementos B. Então, nós temos aqui a primeira reta, que é a de A. Então, observem que x é maior ou igual a menos 3 e menor que 2. Então, eu vou ter a bolinha fechada em menos 3, porque o menos 3 vai pertencer ao intervalo, e vou ter a bolinha aberta no 2, porque o 2 não vai pertencer ao intervalo. Então, eu tenho aqui a representação de A. Agora, eu vou representar B. B, x maior que 0 e menor ou igual a 8. Então, vai ter x maior que 0. O 0 vai ficar com a bolinha vazia, porque o 0 não pertence ao intervalo.
E o 8 aqui com a bolinha fechada, com a bolinha cheia, porque o 8 ele pertence ao intervalo. X é menor ou igual a 8. Então, eu representei aqui o B. Agora, eu vou fazer a união da reta A com a reta B. Então, quem vai ser a união de B? Vai ser tudo que eu tenho em A com tudo que eu tenho em B. Então, eu vou pegar aqui o último elementozinho, que vai ser menos 3 com a bolinha fechada. E o último aqui é o 8 com a bolinha fechada. Então, eu vou ter de menos 3 a 8. A união B vai ser menos 3 até o 8. Como é que eu vou representar isso? A união de B é igual a x pertence aos reais, tá ok? X é maior ou igual a menos 3, maior ou igual, porque eu tenho aqui bolinha fechada, isso quer dizer que menos 3 pertence ao intervalo, e menor ou igual a 8. Observem aqui, bolinha fechada, por isso que eu tenho o símbolo menor ou igual. Ou menos 3 e 8, com o colchete fechado, porque nós temos bolinhas cheias, intervalo fechado, certo? Agora vamos fazer a interseção de B. Vamos representar primeiro A e depois B, igual foi feita a representação aqui. Aí depois eu faço a interseção. Então, eu tenho aqui a representação de A e aqui eu tenho a representação de B. Quem é que vai ser a interseção de B? Vai ser os elementos que pertencem tanto a A quanto a B. Quem são os elementos que pertencem tanto a A quanto a B? São os elementos que estão aqui, ó, nesse intervalozinho. Então, são os elementos de 0 a 2. Observem que a bolinha está aberta. Então, o 0 e o 2, eles não se incluem nesse intervalo. Então, quem é que vai ser a interseção de B? Vai ser de 0 a 2. Como é que eu vou representar isso? A interseção de B é igual a x pertence aos reais, tá ok? X é maior do que 0, x é maior que 0 e menor que 2, menor que 2. Bolinha vazia, então eu vou ter o colchete virado ao contrário. 0 e 2 com o colchete virado ao contrário, porque 0 e 2 não pertencem ao intervalo. Agora nós vamos fazer a diferença. A diferença do conjunto A menos o conjunto B e depois a diferença do conjunto B menos o conjunto A. Então, quem é que vai ser a diferença de A menos B? Então, representei A, representei B. A menos B vai ser aqueles... vai ser os números que pertencem somente a A e não pertencem a B. Quem é que pertence somente a A? Então, são os números que estão aqui entre menos 3 e 0. Eles pertencem somente a A. Então, vou ter aqui o menos 3 com a bolinha fechada e o 0 com a bolinha fechada. Por quê? Porque se aqui, ó, o 0 ele está com a bolinha aberta, isso quer dizer que o 0 não pertence ao conjunto B. Então, se ele não pertence ao conjunto B, ele pertence ao conjunto A. É por isso que aqui eu vou ter a bolinha cheia. Por quê? Porque o 0 pertence somente ao conjunto A. Ele não pertence ao conjunto B. Então, vai ficar A menos B igual a X, pertence aos reais, tá ok? X é maior ou igual a menos 3, ó. Maior ou igual a menos 3. E menor ou igual a 0. Ou menos 3 e 0 com o colchete fechado, porque eu tenho um intervalo fechado dos dois lados. B menos A. Então, quem é que vai ser B menos A? Vai ser todos os elementos que pertencem somente a B e não pertencem a A. Quem é que pertence somente a B? Então, são aqueles que estão entre 2 e 8. Observem que aqui em A, o 2 está com a bolinha AB, com a bolinha
vazio. Então, isso quer dizer que o algarismo 2 não pertence ao conjunto A. Então, se ele não pertence ao conjunto A, ele pertence ao conjunto B. Então, aqui, em B menos A, eu vou ter de 2 até 8, sendo que o 2 e o 8 fazem parte do intervalo. Por isso, eu tenho bolinha cheia. B menos A é igual a x, pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 8, ou 2 e 8 com colchete fechado. Vamos fazer aqui o exercício resolvido, que é o R9. Dados os conjuntos M, que é x pertence aos reais, tal que x é maior que 1 e x é menor que 4, o conjunto N, x pertence aos reais, x é menor que menos 2 ou maior que 6, e o conjunto O, onde x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 1. Determinar M união de N menos O. Então, primeiro eu vou representar M e N, fazer a união desses conjuntos, depois é que eu passo a diferença. Então, representando aqui o conjunto M. Quem é M? X é maior que 1, então eu tenho aqui o 1 com a bolinha vazia, e menor que 4, então x vai estar entre 1 e 4. Ambos possuem a bolinha vazia, porque o 1 e o 4 não fazem parte do intervalo. Aí eu vou representar a n. Quem é n? X é menor que menos 2, então vão ser os números menores que menos 2, com a bolinha vazia, porque o menos 2 não faz parte do intervalo. Ou os números maiores que 6, x maior que 6. Então, x maior que 6 com a bolinha vazia, porque o 6 não pertence ao intervalo. Então, eu já tenho a representação do conjunto M e do conjunto N. Agora, eu vou fazer a união. Quem é M união de N? São todos os elementos que pertencem a M e que pertencem a N juntos. Então, vai ser os menores que 2, menores que menos 2, perdão, os que estão entre 1 e 4 e os que são maiores que 6. Todas as bolinhas aqui vazias, certo? Permanecem vazias. Aí agora eu pego o conjunto M união de 1, que foi o que nós achamos aqui, coloco aqui para fazer a diferença de O, porque ele quer saber a diferença. Então, quem é O? É x menor que menos 1. Então, aqui, ó, x menor que menos 1. Todos os algarismos que são menores que menos 1. Com a bolinha o quê? A bolinha aberta. Então, quem é que vai ser M união de N menos O? Então, eu preciso tirar todos os elementos que tem de O, eles não vão pertencer a M união de N. Então, quem são os elementos? São os que estão aqui, ó, antes de menos 1, aqui, ó. Então, eu vou retirar tudo isso daqui, certo? Não vai mais fazer parte do conjunto. Quem é que ficou? Ficou os números de 1 a 4 e os maiores que 6. Então, como é que eu vou representar? Vai ter M união de N menos O é igual a x, pertence aos reais, tal que x é maior que 1 e menor que 4, ou x é maior que 6. Posso representar da outra maneira, onde eu tenho 1 e 4 com um colchetezinho virado ao contrário, porque aqui nós temos intervalos abertos, bolinha vazia. União de 6 mais infinito, porque eu tenho aqui o 6 com o intervalo aberto, a bolinha vazia, e aberto ao infinito, ó, infinito à direita, por isso que eu tenho mais infinito.
infinito à direita. Então, essa foi nossa aula de hoje. Então, com essa aula, nós conseguimos aqui, encerrar o conteúdo do capítulo. Então, nas outras aulas que ainda teremos, vai ser correção das atividades. Acredito que vocês já tenham conseguido responder as atividades que foram propostas e colocadas lá na plataforma. Se ainda não responderam, respondam durante essa semana e enviem na plataforma. Se o prazo já encerrou, converse com os professores para tentar enviar novamente, mas não deixem de enviar as atividades, porque é muito importante que vocês façam as atividades. É muito importante que vocês enviem as atividades no prazo para que o professor possa corrigir e estar ali tirando as dúvidas de vocês. Então já vão aí respondendo as atividades e vendo o que é que ficou na dúvida, para poder estar falando durante as aulas ao vivo, certo? Qualquer coisa, não deixem de procurar o professor. Procurem o professor para poder tirar dúvida. E qualquer coisa estamos à disposição, certo? Tenham um bom dia e por hoje é só.